Oi pessoal, aqui é a professora Patrícia e você está no canal Simples Assim Aulas e eu convido você para resolvermos juntos esse exercício de PO. Ele será bem desafiador, por isso nós vamos dividir em 3 vídeos, 3 partes diferentes. Na primeira parte nós vamos fazer só a montagem dele, nós vamos achar as restrições, a função objetivo, vamos fazer a modelagem deste exercício. Na segunda parte nós resolveremos ele método simplex, então seria o próximo vídeo. E por último, nós vamos fazer a resolução pelo método gráfico. Então fica aqui comigo, não esquece, já se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário e acompanhe as 3 formas de resolver esse exercício. Vamos lá? Uma fábrica produz 2 tipos de cadeiras, modelo luxo e modelo padrão. Para a produção semanal, ela conta com 2 recursos limitados: horas de trabalho na montagem e horas de trabalho no acabamento. Cada cadeira de luxo dá um lucro de R$ 8,00 e cada cadeira padrão dá um lucro de R$ 5,00. A demanda semanal máxima é de 6 cadeiras de luxo, não dá para vender mais do que isso. Os tempos de produção em horas são: para montagem de luxo 2 horas, padrão 1 hora, horas disponíveis 10 horas, acabamento 1 hora, padrão 2 horas e horas disponíveis 8 horas. São 8 horas para acabamento e 10 horas para montagem. A pergunta é: quantas cadeiras de cada modelo devem ser produzidas por semana para maximizar o lucro total? Então eu sempre vou falar aqui no máximo de lucro. Vamos começar a resolução? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar quais são as nossas variáveis. Então, variáveis é aquilo que eu preciso descobrir. Então, o que eu preciso saber? Quantas cadeiras do tipo luxo e quantas cadeiras do tipo padrão eu preciso produzir? Isso já vai me dar a dica de quem serão as minhas variáveis. Então eu vou chamar elas de x1 e x2. E eu vou dizer que x1 é a quantidade de cadeiras de luxo que eu vou produzir, que serão produzidas. Isso é o que eu quero saber. Lembrando que eu não posso colocar x1 cadeira de luxo, porque isto é uma definição. Eu estou dizendo que x1 é igual a cadeira de luxo, eu estou definindo, então deixa de ser uma variável, porque eu já defini. A variável, o que é? Quantas cadeiras de luxo eu tenho que produzir para ter o meu máximo de lucro? Então é a quantidade que eu quero descobrir. Então o meu x1 é quantidade de cadeira de luxo. E o meu x2 vai ser então a quantidade de cadeira padrão que eu estarei produzindo. Então lembre-se sempre desta relação entre o que eu quero descobrir. A quantidade, normalmente, x1 e x2, ou até mais variáveis que você pode ter no exercício, sempre vai ser relacionado com quantidades. Aí a função objetivo ficou fácil, porque o que é a função objetivo? A função objetivo é o máximo de lucro. Se eu estou falando de lucro, eu estou falando do meu objetivo, que é o quê? Ganhar dinheiro. É para isso que eu faço uma PO. É para eu maximizar meu lucro, é para eu ganhar dinheiro, senão não tem por que eu fazer. E aí eu vou fazer em cima do quê? Quanto custa cada cadeira? E ele me dá aqui, ó, que a cadeira de luxo, ela vai custar R$ 8,00. E a cadeira padrão, R$ 5,00. Então, se eu pegar esse valor da cadeira de luxo de R$ 8,00 e multiplicar pela quantidade de cadeira que eu consigo produzir, eu vou saber quanto de luxo eu vou ter. E se eu pegar os R$ 5,00, que é o valor da cadeira padrão, e multiplicar pela quantidade de cadeira padrão que eu vou produzir, eu tenho o meu máximo de lucro. Então, toda vez que você for montar uma função objetivo, o que você vai avaliar? Qual é o custo? E se eu multiplicar pela quantidade, eu sempre vou multiplicar o custo pela variável, que é o quanto eu vou produzir. Esse quanto eu vou produzir é o que vai me dizer quanto eu vou ganhar. Aí então nós vamos para o ponto das restrições, porque o que eu tenho disponível
para fazer esta produção. Então, eu tenho uma restrição, que é a restrição de montagem. E ele me diz o quê? Que eu levo 2 horas para montar uma cadeira de luxo e 1 hora para montar uma cadeira padrão. Então, eu tenho 2 horas para montar X1, que é cadeira de luxo, e 1 hora para montar X2, que é cadeira padrão. Mas ele me diz também que eu só tenho, o que ele fala aqui? Horas disponíveis. Ele diz que eu só tenho 10 horas disponíveis. Então, eu não posso passar de 10. Então, esta parte da equação é menor ou igual a 10. Pode ser menor? Pode ser 7, pode ser 8, pode ser 6. Pode ser igual a 10? Pode também. Pode ser maior? Não. Então, eu coloco aqui a minha restrição. A segunda restrição é a restrição de acabamento. E ela diz o quê? Que eu levo 1 hora para fazer o acabamento da cadeira de luxo e 2 horas para o acabamento da cadeira padrão. Então, eu tenho o quê? 1 hora para o acabamento de luxo, mais 2 horas para o acabamento padrão. E o tempo que eu tenho disponível são de 8 horas. Então, isso aqui tem que ser menor ou igual a 8. Pode ser qualquer valor menor, pode ser um valor igual, mas nunca vai ser um valor maior do que outro. Aí tem uma outra restrição, que é a restrição de demanda. Que ele diz que a minha demanda não vende mais do que 6 cadeiras de luxo. Então, cadeiras de luxo é o meu X1. Então, X1, ele não pode ser maior do que 6. Ele pode ser menor e ele pode ser igual, mas ele não pode ser maior do que 6. E as restrições de não negatividade, que a gente sempre vai usar a restrição de não negatividade. Por quê? Porque eu não vou trabalhar no negativo, porque isso é prejuízo. Então, eu não produzo negativo. Eu não tenho como produzir menos 2 cadeiras. Não existe. Ou eu produzo cadeira, ou eu não produzo cadeira. Não existe cadeira negativa. Então, eu tenho aqui as minhas restrições de não negatividade. Então, X1 maior ou igual a 0 e X2 maior ou igual a 0. Nunca pode ser menor. Então, o nosso modelo final, como que ele ficou? Máximo de Z igual 8x1 mais 5x2. As minhas restrições, então eu vou colocar sujeito a 2x1 mais x2 menor ou igual a 10, x1 mais 2x2 menor ou igual a 8, x1 menor ou igual a 6, x1, aqui eu posso colocar os dois juntos, e x2 maior ou igual a 0. Então, aqui a gente consegue finalizar esta primeira parte, que é a parte de modelagem. Olha como é simples, gente. Uma folhinha aqui e a gente resolve essa primeira parte, que é a parte da modelagem. No próximo vídeo, a gente vai fazer a resolução desse exercício pelo método Simplex. Então, aguardo você no próximo vídeo. E não esquece de se inscrever no canal, dar o likezinho e faça as coisas tudo aí, você sabe o que tem que fazer, tá? Porque aqui, você já sabe, é tudo simples assim.